sejam muito bem-vindos a mais uma aula remota da Rede Municipal de Belo Jardim. Meu nome é Flávia, sou professora de Ciências e irei dar continuidade ao assunto que o professor Lorival já vinha trabalhando com vocês semana passada. Hoje a gente vai vamos falar um pouquinho sobre consumo consciente. E para isso eu trouxe uma apresentação em slide para que a gente possa conhecer um pouquinho o que é consumo consciente e de que maneira a gente pode aplicar dentro das nossas casas. Então, minha gente, dando continuidade, com a apresentação de slide, como eu disse a vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre consumo consciente. O professor Lorival tinha trabalhado com vocês energia, vi que ele trabalhou alguns cálculos de como calcular o consumo de energia dentro de nossas casas, chuveiro elétrico, TV. E hoje eu queria trazer uma discussão, uma conversação sobre esse assunto. Um assunto que é tão importante para a gente, que é o consumo consciente, voltado para a energia elétrica, a qual a gente tem acesso principalmente dentro da nossa casa, e principalmente agora nessa pandemia, minha gente, porque é o tempo que a gente mais tá ficando em casa, então assim, é muito aparelho ligado, são as luzes acesas, eu ligo a TV, eu coloco o celular para carregar, vou pro meu quarto, deixo a luz acesa, vou tomar banho, tá frio, minha gente, começou a esfriar, passo 20 minutos com o chuveiro quente ligado, e aí, minha gente, será que tem um consumo a mais por trás de tudo isso, Coloco meu celular para carregar, tiro ele do carregador, mas não tiro o carregador da tomada. Será que está havendo gasto de energia mesmo assim? Então, é esse assunto que eu venho trazer para vocês hoje, abordando a questão da sustentabilidade, da importância do consumo consciente, de diminuição de gastos, que a gente sabe que é muito importante. E a gente vai conhecer um pouquinho, saber um pouquinho como é que funciona a energia elétrica aqui no Brasil, de onde vem, nossa energia elétrica, será que ela é totalmente produzida aqui no Brasil? Se não é, ela vem de onde, Qual é a principal fonte de energia aqui no país? Será que tem outras que estão sendo renovadas, que é a energia renovável, que está trazendo melhores condições de produção de energia? Então, tudo isso a gente vai discutir um pouquinho hoje com vocês, tá certo? Vamos lá. Consumo consciente. Eu trouxe esses dados, ele é bem atual, tá, minha gente? São dados de 2019 e fala que o aproveitamento de fontes de energias renováveis é predominante nas seguintes fontes de energia limpa. Quando a gente fala em energia limpa, é uma energia que não polui tanto o meio ambiente, Umas poluem mais, outras menos, mas elas são ditas. A gente fala que é energia limpa, A energia hidráulica, que é produzida através das usinas hidrelétricas, eu trago aqui uma imagem da usina de Itaipu, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela. E percebam que a energia produzida aqui no Brasil, 61% parte das usinas, Aí vem aqui a energia eólica, que está crescendo muito, A gente tem 9% já da energia disponível no país através da energia eólica. E que energia é essa, minha gente? Quais são os benefícios que ela traz para a gente, em termos de energia limpa, Em termos de preservação ambiental? Energia biomassa e energia solar. Veja, eu trouxe essa usina hidrelétrica Itaipu, por quê? Porque ela é a maior usina que nós temos no país, entre aspas. Por que entre aspas, professora? Porque essa usina não pertence apenas ao Brasil, Uma parte dela pertence ao Brasil e a outra ao Paraguai. Logo, se a gente usar a produção de energia a mais do que é disponibilizado para o Brasil, a gente precisa pagar uma importação de energia de outro país, no caso do Paraguai, tá certo? E não só o Paraguai disponibiliza energia para a gente, mas também outros países. Então, infelizmente, a gente não tem ainda uma energia totalmente brasileira, Ainda é necessário fazer a importação de energia quando necessário. É por isso
que às vezes há um consumo tão grande, né, nas nossas tarifas. Quem paga isso, minha gente, somos nós, né? Por isso que é tão importante a consciência, né, da gente saber de como a gente pode diminuir os gastos energéticos, né? Aí tem aqui um pequeno texto onde fala que apesar das hidrelétricas serem uma fonte de energia renovável, causam danos ao meio ambiente. Peraí, eu falei agora que era energia limpa, né? Ela é uma energia limpa, minha gente, porque é produzida a partir de algo natural, né? Algo que nós temos, disponível pela própria natureza, que é a água. Porém, vamos pensar um pouquinho, para que seja construída uma grande barragem para se transformar em usina, o que é que acontece no meio ambiente, naquele espaço, né? Há uma destruição, uma mudança, né, daquele ecossistema, daquele lugar onde existia vida e que não era uma barragem, que não era uma usina. Então isso, minha gente, de alguma forma causa um impacto, né? Uma mudança no ecossistema existente aonde vai ser construída a usina. Então a gente não pode dizer que ela é 100% energia limpa por esse motivo, tá bom? Aí, como eu disse a vocês, né, que tem até o gráfico aí no início mostrando uma tabela, né, falando sobre as energias limpas. Eu trago algumas fontes de energia limpa, mas só são algumas, tá, minha gente? Existem muito mais do que essas. Existem a energia produzida através das marés, que é através das ondas, enfim, é muita coisa boa. Se vocês quiserem pesquisar, deixo aqui, né, uma pequena amostra para que vocês se sintam curiosos a fazerem pesquisas, tá bom? Mas vamos lá. Como alternativa, né, de energia limpa, eu poderia dizer a energia produzida pelas placas solares. Hoje está crescendo muito no país, né? Tem pessoas que compram as placas, principalmente em indústrias, né, empresas, e até algumas pessoas para colocar em suas próprias casas. Vou contar uma historinha para vocês. Eu, particularmente, né, tenho uma experiência em relação a isso de ver, tá, minha gente? Eu já morei numa cidade de Minas Gerais que muitas pessoas lá adquiriram as placas solares, né? E todo mundo fala que quem tem condições vale a pena porque você para de pagar, né, essa tarifa que a gente paga da conta de luz e ainda algumas pessoas conseguem fornecer para a rede a energia que eles não conseguem gastar todas. Então, assim, é uma vantagem para quem tem condições. Infelizmente, financeiramente falando, ainda é um pouco caro, né? Tá longe ainda de nossos recursos. Mas é um tipo de energia renovável e que vale a pena investir, né? E tem crescido muito aqui no Brasil. E se cresce muito no Brasil, minha gente, a questão da energia solar, principalmente pela questão do clima, né? Que a gente vive aqui num clima excelente, onde o sol, nós temos uma grande quantidade, né, de sol. Não é nem a quantidade de sol, minha gente, é as temperaturas elevadas, né? Desculpa, a maneira como eu falei, mas seria isso. As temperaturas elevadas facilitam a absorção da placa solar com os raios, né? Então, isso faz com que a gente consiga produzir energia solar, tá? A energia eólica, né, que são esses grandes tubos que ficam ventilando. Eu tenho certeza que muitos de vocês já viram, quando a gente está indo para Recife, Gravatá tem, né? Tem muito essa questão da energia eólica e está crescendo muito também, está se expandindo pelo Brasil inteiro, né? A energia geotérmica, que essa é produzida dentro da terra, tá certo? Através da temperatura, através da pressão térmica, né, que tem no centro, no núcleo da Terra, e é produzida a energia geotérmica, tá bom? Através também da água. Eles introduzem a água se transforma em vapor, e esse vapor produz a energia, tá? E a energia da biomassa. A energia da biomassa é quando a gente utiliza alguns materiais para queima. Materiais esses que não são tão agressivos para o meio ambiente, como no caso o petróleo. O petróleo é um combustível fóssil, né?
E também pode ser fabricada energia a partir do combustível fóssil chamado de petróleo. Porém, a agressão ao meio ambiente ela é bem mais elevada, porque ele emite muito dióxido de carbono, tá? Então, minha gente, ó, o petróleo não é uma fonte de energia nem renovável nem limpa, tá certo? Consumo consciente. O consumo consciente de energia elétrica é essencial para um desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, ele é caracterizado pelo quê? Pelas ações que não comprometem as gerações futuras. Então, para mim pensar num desenvolvimento sustentável, eu não preciso só pensar no tempo de agora, né? A gente precisa pensar mais para frente. Sim, as futuras gerações. E os meus filhos, os meus netos, bisnetos. E as pessoas que vão ficar aqui na Terra? Será que eles vão ter uma boa qualidade de vida, né? Como um sistema de desenvolvimento global que se preocupa com a quantidade de extração de matéria-prima, impactos ambientais, entre outros. Sendo assim, o exercício da sustentabilidade defende que as medidas de satisfazer suas vontades atualmente não podem prejudicar seus filhos, netos, bisnetos, por exemplo. Veja, quando a gente pensa em sustentabilidade, logo a gente pensa nas próximas gerações, né? Em como a gente vai deixar esse ambiente. Então, assim, enquanto eu estou aqui, o que é que eu estou fazendo de bom, né? E esse consumo consciente, minha gente, é isso que eu venho abordar com vocês hoje, tá certo? Então, assim, o que nós estamos fazendo, né? Será que eu estou sendo uma formiguinha, estou fazendo a minha parte em relação ao consumo consciente, em relação ao desenvolvimento sustentável do nosso planeta? Aí eu trago aqui as contas de energia, bandeiras tarifárias. Eu não sei se vocês viram, mas existem bandeiras na nossa conta de luz. E a bandeira ela é verde, amarela e vermelha. E cada bandeirinha tem uma taxa que a gente paga ou não pelo consumo de energia, tá bom? Isso foi criado em 2015. Aí, ó, é um sistema de bandeiras tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicam se a energia custa mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade. Aí isso aqui, minha gente, das condições tem muito a ver com a importação de energia de outros países. Quando as nossas usinas estão com um nível baixo, a gente precisa comprar energia de outros países. Logo, essa energia vai vir com um custo mais alto, né? O sistema possui 3 bandeiras, que já foi o que a gente falou, né? Aí são elas: bandeira verde, condições favoráveis de geração de energia, a tarifa não sofre nenhum acréscimo. Então, assim, geralmente quando a tarifa é verde, não tem acréscimo nenhum de valor, tá? Quando a bandeira é amarela, condições de gerações menos favoráveis, a tarifa sofre acréscimo de 0,025 para cada quilowatt-hora consumidos. E a bandeira vermelha com condições mais custosas de geração. A tarifa sobre o acréscimo é de 0,045 para cada quilowatt-hora, tá certo? Consumido. Então, assim, é interessante a gente ver isso, minha gente, porque de vez em quando passa, eu não sei se vocês já escutaram, comerciais, né? Fiquem de olho que a bandeira da conta de luz vai mudar. Às vezes vem na própria descrição da conta de energia, né? Bandeira vermelha. Aí é quando a gente vê uma diferenciação no valor que a gente paga, porque fica mais alto, né, minha gente? Quando você utiliza energia de forma eficiente, todo mundo sai ganhando. Então, assim, é uma questão de sustentabilidade mesmo, né? Da gente pensar não só em si, mas também no outro. Levando em consideração também os ganhos que a gente tem, viu, minha gente? Porque quando a gente fala em diminuição de gastos, a gente está falando do nosso bolso, né? Isso é importante. O uso da energia elétrica proporciona conforto e comodidade. Aqui você vai aprender como utilizar a eletricidade de forma eficiente e aproveitar seus benefícios sem correr perigo. Não se esqueça, o uso consciente da energia é uma responsabilidade de todos nós. Então, veja, nós precisamos fazer a nossa parte, né? E a energia elétrica por si só é um conforto e uma comodidade muito grande, sim. Imagina, há alguns anos atrás, né?
quando não existia energia elétrica. Minha gente, se a gente não tivesse energia elétrica, nós não estaríamos hoje nos comunicando, né, conversando, debatendo, aprendendo. Né? Então veja o quanto a energia ela é importante para nossas vidas, né? Onde a gente pode esquentar uma comida na hora que a gente quiser, ter uma água fresquinha na geladeira, assistir um filme, assistir, enfim, o que quiser, uma série, né? E tudo isso é disponível graças ao fornecimento de energia. Aí eu trago para vocês algumas ações que a gente pode fazer, né, para que haja uma diminuição do consumo de energia dentro das nossas casas, tá? Então, o que eu posso fazer? Vamos pensar. Trocar lâmpadas incandescentes por fluorescentes ou de LED, isso aí vocês têm que falar com o pai de vocês, né? Porque para fazer a troca, principalmente para tocar na questão da parte elétrica, tem que ser um adulto, tá, minha gente? Manter apagadas as luzes de ambientes desocupados. Eu vejo que muitos adolescentes, crianças e adolescentes e adultos também, têm o costume de ir para um ambiente que é escuro, acender a luz, depois de resolver qualquer coisa, deixar acesa. Minha gente, está consumindo energia, às vezes sem necessidade, né? Então, se você, toda vez quando sair do espaço, apagar a luz, com certeza você vai ter uma diminuição do gasto de energia. Em dias quentes, utilizar o chuveiro na posição verão. Minha gente, infelizmente, ou felizmente, porque tá tão bom nessa chuva, na qual trouxe tanta coisa boa pra gente, apesar dessa pandemia que a gente tá vivendo, a gente consegue ver a nossa barragem cheia mais uma vez depois de tantos anos, né? Mas tá frio, então essa questão do chuveiro é complicada, mas a gente pode diminuir o gasto de tempo no banho, né? Tem pessoas que se ensabam com o chuveiro ligado, minha gente, sem necessidade, né? A gente se molha, desliga o chuveiro, se ensaboa e depois se enxagua, consequentemente o intervalo de tempo de banho diminui consideravelmente, diminuindo principalmente na conta de energia, porque o chuveiro elétrico é um dos equipamentos que mais consome energia em nossas casas. E eu vi que o professor Lorival trabalhou com vocês o consumo de energia com chuveiro, tá? Diminuir o tempo de banho, né, que a gente falou. Não deixar as portas de geladeiras ou freezer abertas por muito tempo, minha gente. Tem pessoas que abrem a geladeira para ficar olhando o que é que tem e o que é que tá dando vontade de comer, né? Então, assim, a partir do momento que você abre a geladeira, o consumo de energia, ele aumenta radicalmente. Então, peraí, minha gente, eu sei o que tem dentro da minha geladeira, né? O que é que eu tô com vontade de comer? Se eu já sei o que é, eu abro a geladeira, pego, fecho a geladeira e consumo, né? Então, não há necessidade da gente ficar pensando de frente a uma geladeira aberta. Não utilizar o aparelho de ar-condicionado em temperaturas muito baixas. Isso aí é para quem tem ar-condicionado, né? Porque esse é um dos grandes vilões das contas de energia mesmo, né, que a gente sabe. E fica aí uma dica para quem tem, né, o ar-condicionado, para não deixar tão baixo. Quando for utilizar também, deixar todos os ambientes fechados, usar o tamanho do equipamento adequado, né, o do ar-condicionado, tá, para o ambiente. Quando não estiver utilizando videogame ou TV, desligar. Tem gente que deixa a televisão ligada e sai para ir fazer não sei o que, aí depois de 2 horas volta, tá a televisão ligada sem ninguém assistir. Então, assim, é uma questão mesmo de consciência, né? Assisti o que eu queria, desculpa, acabou. Minha gente, desligue, porque se você quiser assistir novamente é só ligar, né? O videogame é a mesma coisa, começam a brincar, né? E pensa que não, vou sair, deixa lá tudo ligado e não se lembra que por trás disso há um consumo de energia. Não deixar carregador de celular na tomada quando não estiver carregando o aparelho. Minha gente, quantas pessoas têm esse costume, né? De deixar, além de ser perigoso, que pode causar um choque elétrico, né, em qualquer pessoa. Pode haver um aquecimento do próprio carregador em uma explosão, enfim, né? Como também ao consumo de energia, tá na tomada, por mais que ele não esteja no celular, tá carregando, tá puxando energia. Se tá puxando energia, tá tendo gasto energético, né? Então, essas ações simples, vejam só, minha gente, eu não falei nada do outro mundo,
né? Tudo isso a gente tem em casa, se não tudo, mas a maior parte. E só depende da gente ter consciência ou não, né? Após o uso do computador, desligar e não deixar no modo espera, que é o stand-by, né? Utilizou, não vai mais. Isso serve para a TV, isso serve para o computador, né? Serve para o notebook. Não quero usar mais, eu só vou usar daqui a 2 horas. Desligue, né? Quando você quiser usar, liga novamente. Se puder tirar da tomada, tira, que é até melhor. Porque enquanto ele está em modo de espera, fica consumindo energia, né? E isso vai refletir no nosso bolso. Então a gente tem que pensar direitinho, tá? Eu trouxe aqui essa imagem, minha gente. Infelizmente, não vai dar pra gente ver o gasto, né? Porque não ficou tão visível. Mas eu queria que vocês notassem, pelo menos no gráfico, o que é que consome mais, né? E a gente vê aqui disparado, como eu disse a vocês, o ar-condicionado. Olha como tá lá em cima o consumo dele, né? Que ele é de 193,76 kW por hora. Aí veja, em 8 horas dia. Então, em 8 horas eu tenho um consumo. Olha a quantidade do consumo. É um consumo absurdo, né, minha gente? Aí vem o chuveiro também, que é esse que a gente usa, o chuveirinho quente, em pleno frio, né? A gente quer, às vezes, se esquentar e vai... Não, tomar um banho bem quente. Aí passa horas e horas no chuveiro, sem necessidade, né? A gente pode tomar o nosso banho e se enrolar com o nosso edredom e se esquentar do mesmo jeito, né, minha gente? Tem a questão da geladeira, da TV, ventilador, né, o computador, ferro elétrico e tantas outras coisas mais que a gente tem que fazem o consumo de energia. Aí, ó, diante de tudo isso, eu agora trago para vocês, minha gente, tinha tanta coisa ainda para a gente falar, mas a gente acaba por aqui para a aula não ficar muito extensa nem cansativa. No outro momento, eu tenho certeza que o professor de vocês pode trabalhar muito melhor isso, tá? Presencialmente, tirando dúvidas, levando vocês para conhecer espaços. Eu tenho até uma sugestão para dar, que eu tenho certeza que a maioria dos nossos professores já fazem isso, que é a visita ao Planeta do Bem, e lá eles têm um espaço que fala só sobre eletricidade, mostra. Eles têm uma usina em miniatura, é bem interessante lá. E eu tenho certeza que se vocês tiverem oportunidade de irem até lá, o conhecimento vai ser excelente. Então, diante de tudo o que foi exposto, faça um relatório identificando. Veja, eu precisava pedir alguma coisa a vocês, né? É uma coisa simples, tá, minha gente? Vocês podem fazer na casa de vocês. Se tiver computador, faz no computador. Se não, faz no caderno, tá? Coloca o relatório. Eu só quero que vocês observem o consumo de vocês, da casa de vocês, na parte de energia elétrica. E como é que a gente vai fazer isso, professora? Vocês vão analisar qual o consumo mensal de energia elétrica da sua casa, utilizando dados da conta de energia do mês atual ou anterior, certo? Se já chegou a conta de luz desse mês, ótimo, vocês vão olhar qual é o consumo que foi medido, o último consumo, tudo mais, e vocês vão fazer uma análise, porque a gente precisa trabalhar a questão da consciência, mas a gente precisa mudar, né? E é isso que eu quero ver da parte de vocês. O que vocês aprenderam com essa aula? Então, quais medidas serão adotadas a partir de agora? E é esse relato que eu quero que vocês tragam para que a gente possa compreender o que foi aprendido, tá? Trazer para o relatório quais os possíveis vilões. Então, quais são os aparelhos elétricos que aumentam o gasto maior de energia na casa de vocês, né? Cada família tem seus hábitos, então um pode diferenciar do outro. Então, o que é que vocês usam de maneira errada, equivocada, que vocês podem melhorar, né? E eu quero que você registre isso também. O que estava sendo usado de maneira equivocada para maior consumo de energia? Eu posso dar o exemplo aqui da geladeira, né? De abrir a geladeira e ficar pensando, meu Deus, o que é que eu quero? Isso é uma maneira equivocada, né? Quais as ações foram executadas ao longo dos dias para diminuição do gasto de energia? Teve algum impacto positivo no valor da conta de energia do mês seguinte? Então, vocês vão analisar, enquanto chegar a outra conta, se houve uma diminuição no consumo de energia, logo no valor a ser pago,
né? Porque isso é como eu disse a vocês, a gente ajuda o ambiente e se ajuda, né? Ajuda o papai e a mamãe com a questão da conta de energia. A próxima conta, a partir das medidas adotadas, teve redução, então vocês vão analisar tudo isso. Minha gente, por hoje é só. Gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela paciência. Espero ter contribuído no ensino-aprendizagem de vocês, tá? É um prazer muito grande. Gostaria de pedir a cada um que vocês se cuidassem nesse tempo de pandemia. Logo tudo isso vai passar. A gente precisa fazer a nossa parte, né? Então tenham cuidado. Se for sair para a rua, use máscara, tá? E é isso, minha gente. Até breve, né?